Conforme o requerimento 205, da autoria do vereador Ricardo Janesini, aprovado por esse plenário, abriremos um espaço nessa sessão para recebermos a professora Cristina Knizirk, da Escola de Educação Fundamental, professora Augusta Dutra de Souza, a fim de discorrer sobre os projetos Teatro de Fantoches, Magicubo com Algoritmos, Torta na Cara, Estudante Cidadão, Bicho Solto Feliz, dentre outros. Solicitamos a assessoria da Casa para que conduza até a mesa dos trabalhos a professora Cristina. Nossa. Tudo bom? Estou aqui de registrar também, agradecer a presença da professora Eliane, nossa secretária de Educação. Estou vendo a Ivonete e a Fran, diretoras também, não sei se mais alguém do grupo da secretaria, mas professor e amigo advogado Rafael Maia, seja bem-vindo, presidente da OAB. Eu não posso chamar aqui? Nosso amigo Sidney, né, que aqui se faz presente também, seja bem-vindo, Sidney. Nós vamos conceder a palavra. Claro, professora fica à vontade. Érica. Oi? A professora Érica. Érica? É. Fica à vontade, Érica. Por favor. Pode ficar aqui comigo. Boa tarde a todos. Eliane, também se tu quiseres, acho que sentar aqui também para acompanhar, fica à vontade. Perfeito. À vontade, professora. Obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos assiste, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, boa tarde aos nossos professores, nossos alunos queridos e nossas coordenadoras, né? Estamos aqui hoje para apresentar alguns projetos que são desenvolvidos na nossa escola, na Escola Augusta Dutra de Souza, e venho apresentar com muito orgulho de fazer parte da rede municipal de ensino, que tanto nos apoia e que tanto nos incentiva. E por isso achamos por bem mostrar para a população o que a nossa rede municipal faz. Então queremos agradecer em primeiro lugar ao governo municipal e à secretária de Educação, a senhora Eliane Aparecida Busnardo Buemo, por nos oportunizar trabalhar com tecnologias de comunicação digital. A tecnologia e a robótica fizeram uma diferença muito grande na vida dessas crianças que hoje desenvolvem projetos com muito mais competência, porque pesquisam muito mais. Quero lhes dizer que aprenderam, os adolescentes, eles são muito ligados a jogos, mas agora eles sabem mandar e-mail. Boa tarde, senhora vereadora, desculpa, não lhe vi. Eles sabem mandar e-mail, digitar, o teclado tornou-se um hábito para eles, que antes era muito usado apenas com palavras abreviadas, né? Então, os projetos que estão sendo desenvolvidos são tão maravilhosos que vão fazer muita diferença na vida deles. A professora Érica vai apresentar esses projetos com muito mais condições do que eu, porque, afinal de contas, é ela que aplica. Boa tarde a todos. Nós estamos felizes de estar aqui hoje, né? As crianças estão ali bem empolgadas. Essa semana é uma semana bem ativa, né? Nós estamos ali, né, na semana das eliminatórias do Cubo Mágico. Sexta-feira nós estamos ali encerrando o primeiro campeonato municipal, né? Nossa escola está tendo a honra, então, ali de sediar, de estar organizando.
Bem, hoje nós gostaríamos de falar um pouco ali mais sobre o cubo, né? Como isso começou. Não começou hoje, na verdade é um projeto que começou há 3 anos atrás, ali um pouco antes da pandemia. Temos uma parada, né? Mas logo assim que as aulas voltaram, né, nós reiniciamos. E ele acabou ganhando um nome, né? Algo que não tinha nome, mas acabou ganhando o Magicubo, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre o Magicubo e neuroeducação. Como eu disse, não começou a princípio como um projeto, mas como uma iniciativa, né, de ter uma forma lúdica de falar com eles ali sobre resolução de problema matemático, que geralmente para criança, né, a gente tem aquela ideia, não só criança, né, adulto também, de que matemática é aquele bicho de 7 cabeças e que eu nunca vou encontrar a solução daquele problema. E então eu comecei com o cubo mágico, né, por gostar de que o cubo mágico tem solução. E se o cubo mágico tem solução, né, os outros problemas também têm. E como eu digo a eles, eles estão ali de prova, né, quem monta um cubo pode fazer qualquer coisa. E você pode montar um cubo mágico, aquele problema, aquela tabuada que você achava difícil, não é nada perto do cubo mágico, certo? E isso aumentou muito, né, a autoestima deles, né? E aí algumas coisas, minha surpresa foi que as crianças, elas começaram a resolver o cubo mágico de uma forma ali bem rápida, sabe? Em 2 semanas, 3, alguns com 1 mês já estavam montando coisas que eu não acreditava, né, a princípio ali na minha, né, miopia, né, pedagógica, vamos dizer assim, né, do dia a dia da sala de aula ali, de que isso fosse possível tão rápido. Mas elas alcançaram e isso refletiu assim de uma forma muito imediata, não só na matemática delas, mas como no raciocínio lógico e na questão da interpretação. Então eu queria só falar um pouquinho ali sobre os efeitos no cérebro humano, né, da pessoa que ela monta, se coloca ali ao desafio de montar o cubo mágico. Primeiro porque o cubo mágico, quando você está ali montando, você vai estimular essa faixa aqui, essa área, né, do pré-frontal do cérebro pelas funções executivas. É uma área ali muito importante para abstração, para interpretação de problemas. É mais ou menos o que acontece com a música, né? Então ali essa questão da abstração, do planejamento, das áreas executivas, elas estão aqui, né? Então quando você está montando o cubo mágico, essa área ela é ativada. E daí vem uma outra questão que eu pude observar lendo ali um trabalho um trabalho da professora Luciana, um trabalho premiado lá fora, né, onde é uma professora de São Paulo de informática. E ela é uma professora domiciliar, então ela trabalhava diretamente com crianças que sofrem de algum transtorno neurológico, ou por nascimento, ou por trauma. Então ela trabalhava atendendo essas crianças em casa. Só que ela percebeu que quando essas crianças elas eram expostas a fazer atividades com a mão não dominante, né? Para quem escreve aí com a mão direita, que é destro, tentar fazer um exercício com a mão canhota, né? Ela percebeu que essas crianças elas tinham melhora, né? Elas tinham uma melhora na questão da aprendizagem. E ela pôde, então, desenvolver uma parceria ali com a Faculdade Estadual de Medicina. E eles fizeram, então, um experimento com 400 crianças. Essas 400 crianças, essa professora, junto com a Faculdade de Medicina, né, com a área de Neurologia, eles desenvolveram exercícios que tivessem o desafio de estimular a área menos dominante do cérebro. De exercícios simples, como você tentar escrever o seu nome ali com a mão dominante, a outros, né, ali um pouco mais complexos. E olha a surpresa. Dessas 400 crianças, 94% elas tiveram ali um melhoramento na sua aprendizagem. Um melhoramento significativo, né? Algo ali palpável que eles conseguiram ali perceber dia a dia. Isso acontece porque nossa área do cérebro não dominante, né, nós temos vários neurônios ali adormecidos, que você pode não usar a vida toda, pode perdê-los por não usar, né? Na verdade, essa é a tendência. A gente não usa aquele neurônio, né? Então, a tendência é justamente nós perdermos ele durante a nossa caminhada ali de vida.
E então muitos desses neurônios não foram ativados e justamente, ou são pouco usados, né? E ele, quando você está usando essa área não dominante, você força o seu cérebro, você força essa área a então fazer essas novas conexões, a acordar esse neurônio. O mais surpreendente foi aquela jovem de 22 anos. Ela tem epilepsia e ela tinha cerca de 30 ataques, né, por dia. Ela tinha 30 por dia. E ela não respondia mais aos estímulos, né, do tratamento tradicional e nem à medicação. E ela foi exposta, então, ao método que hoje é reconhecido ali, né, é o método de reabilitação multimídia, o nome que recebeu. Ela baixou de 30 para 3 por dia. Isso eu considero um grande milagre. Isso eu percebo na minha sala de aula. Eu tenho um aluno muito querido que está sentado ali, né, que ele tem dislexia. É uma dislexia bem, né, ali acentuada ali no início do ano. E a dedicação dele foi tamanha que hoje ele consegue montar a pirâmide e ele pôde participar do torneio, ele está participando do torneio. E junto com o projeto da prefeitura ali, né, do Aprende Mais, então nós temos relatos, né, da professora do reforço que a gente observa dia a dia. Esse aluno, ele conhecia algumas vogais no começo do ano. Ele conhecia algumas vogais. E ele ordenava números ali de 1 a 5. Essa semana eu fiquei tão feliz, porque o que foi me dito que ele conseguiu, que a gente pôde perceber ali, né, lá no Aprende Mais, depois na sala, é que ele conseguiu ler 3 frases simples. Isso para uma criança de 8 anos, não alfabetizada, isso é um grande passo. Então, para essa criança, né, com muitas vezes estigmatizada, né, montar uma pirâmide e poder dizer eu consegui, isso não tem preço, né? Então, é essa relação que eu faço. Por quê? Porque quando o cubo mágico, eu vou pedir ao Thierry para vir aqui, por favor, Thierry, aqui na frente, pode trazer o seu cubo. Quando eles começam a aprender o método, o que acontece? Eles precisam aprender o algoritmo, o movimento, e ele vai fazer esse movimento com as 2 mãos. Então, ele precisa usar a mão dominante e a mão não dominante, ela precisa espelhar esse movimento. Isso aqui. Isso. Então, eu queria que você mostrasse ali o primeiro algoritmo, com uma mão e depois com a outra, tá? Pode ser naturalmente, do jeito que você faz. Pode fazer, pode ir montando. Então, pode ir montando. Então, quando ele faz, vocês perceberem, ele precisa usar as 2 mãos. E ele vai usar a mão não dominante de forma espelhada. E o que acontece, então, né, com o cérebro de uma criança no momento em que ela está montando o cubo mágico? Ela está não só trabalhando ali o pré-frontal, que ele está planejando, mas como ele está estimulando todas as outras áreas. E, inclusive, os neurônios adormecidos, né? Ok? Muito bom. E aí, o que foi que aconteceu com o 3º ano da Escola Augusta Dutra? Pode ficar aí, Thierry, vou precisar de você só mais um pouquinho. Pode, Samuel pode vir. O que aconteceu? Eu comecei apresentando, né, o método por camadas. Pode montar a primeira camada, Thierry? Então, eu comecei apresentando ali o método por camadas, dizendo para eles assim, não por algoritmo, mas ensinando de uma forma bem simples. Fora, cima, dentro, baixo. Com a mão direita, depois com a mão esquerda, fora, cima, dentro, baixo. Né? Exatamente assim. Exatamente assim. E daí, tinha mãe que falava para mim que o filho ia andando na rua com nada na mão, dizendo fora, cima, dentro, baixo, fora, cima, dentro, baixo, fora, cima. E a mãe falou, e aí? Eu falei, não se preocupe, né? Ele está aprendendo. Então, se vocês observarem, está ali. Comecei assim, dessa forma simples. Só que depois, e aí eles foram aprendendo, eu precisei descobrir o que eram aqueles benditos papeizinhos que eles estavam trocando durante a aula.
Então, eu comecei a perceber que eles estavam trocando papeizinhos com aquelas letras ali. E daí eu falei, o que é isso? E aí o Cauã, né, Thierry, né, Samuel me disseram, nós encontramos o método Friedrich, que é o método do campeonato, porque eles queriam ser sub-10. E eu falei, o que é o sub-10? São aqueles que montam em menos de 10 segundos. Né? E daí lá fui eu, professora, né? E não sabia, pesquisar e descobrir o que era o método Friedrich. E aí eu descobri que os meus alunos do 3º ano, na verdade, eles estavam trocando, interpretando e transcrevendo algoritmos matemáticos. Simples, né? Não, não é. Essas letras que vocês veem ali, que parece, né, a princípio não ter significado, foi um trabalho do Thierry, que fez para a Feira de Matemática. Qual foi o desafio do Thierry? Pegar o método de camadas que ele usa em sala de aula e transcrevê-lo para o método Friedrich. Ele reescreveu todo o método em algoritmo matemático. O que é esse? Só para a gente... Claro que eu não vou ensinar para vocês, não espero que vocês... né? Só para a gente entender um pouquinho. Ali nós temos, ó, cada face do cubo, né, corresponde a uma... Cada face do cubo corresponde a uma letra. F frontal, B traseira, U superior, D inferior, R direita, L esquerda. Quando essa letra está vazia, e aí eles me explicaram, imagina a minha cara, a minha face, né? Quando eles me disseram o seguinte, quando a letra está vazia, eu preciso mover o cubo a 90 graus no sentido horário. Quando essa letra você acrescenta aquela vírgula ali, né, que a gente chama de linha, né, no algoritmo ali, então você precisa movê-lo a 90 graus no sentido anti-horário. E daí, se você acrescentar 2, você precisa realizar o movimento a 180 graus. Que corresponde, então, a 2 voltas naquela face. Tô certa, meninos? É isso mesmo? Tô, né? Eu errar, vocês me falam, ok? Então, só para a gente voltar ali. Então, a minha grande surpresa foi o 3º ano, né, estava falando ali em algoritmos matemáticos. E eles estavam transcrevendo e trocando. Então, quando ele diz ali, eu vou só pedir a ele para colocar ali, esse é o Minerva, né, como nós chamamos ali. Eu queria que eles colocassem ali, por favor, fizessem o movimento. Quando eles dizem o R, o linha, R', eles estão falando topo, não é isso? Topo. Olha como a minha cabeça ainda precisa... Vai devagar, né? Mais devagar do que a deles. Eu preciso fazer o topo no sentido horário, a esquerda no sentido horário. A 90 graus. Depois eu preciso fazer novamente espelhado o topo em sentido anti-horário e o R no sentido anti-horário. Vocês podem fazer o miné da forma como está ali? E eles não demoram nem um pouquinho para fazer isso, viu? Isso. Muito bem. Ok? E o Samuel, já tá bom por aí, né? A minha surpresa foi o dia que o Samuel virou para mim e falou assim, eu acho que eu consigo fazer de olhos fechados. Eu vou pedir o Thierry para ajudar o Samuel ali e vendá-lo. Pode, Samuel? Pode? Ok? Quando você quiser. Tá bom? Não, tudo bem. Ninguém acha que você está olhando. Muito bem. Pode mostrar? Levantar o cubo? E
para isso, o Samuel está precisando desenvolver memória fotográfica. Muito obrigada, meninos. Podem ir. Hoje, somente no Augusta Dutra, nós já contamos ali, porque já começou, então, os mais novos começaram a contaminar os mais velhos, e nós contamos no Augusta Dutra, com cerca de 50 cubistas, 50 a 60, que concluem o projeto ali, concluem a sequência do cubo mágico. Okay? Agora, passando ali para falar um pouquinho do projeto, né, Bicho Solto, Bicho Feliz, que é a capivara que as crianças trouxeram, não nasceu com a robótica, né? O projeto Bicho Solto, Bicho Feliz, ele nasceu com um projeto interdisciplinar de ciências, ali no estudo dos mamíferos, né, dos animais e dos grupos. Então, as crianças escolheram a capivara, começou-se então a trabalhar textos na língua portuguesa, onde esse animal, né, ele está presente no nosso Brasil, ali em geografia. Eu costumo trabalhar muito com as crianças projetos interdisciplinares. Em língua portuguesa, o Alice, em matemática, o Cubo, a capivara ali em ciências. Então, eles acabam passando ali por todas as disciplinas. E o Bicho Solto, o Bicho Feliz é um deles. Foram realizadas, então, ali diversas atividades, até que nós recebemos a visita ali de uma bióloga, né, na escola para falar sobre a capivara e os hábitos, né, da vida da capivara. E foi quando surgiu ali a curiosidade das crianças e o interesse delas por que seria um corredor ecológico, né, que por conta da gente ali se comover, né, ali na beira-rio, nós encontrarmos às vezes capivaras ali atropeladas, outros animais também atropelados. E que talvez uma solução pudesse ser ali, Brusque pensar, né, no corredor ecológico, não só para a capivara, quanto para salvar a vida então, desses outros animais. E numa visita que nós fizemos ali ao CEMID, nós fizemos também um curso de capacitação, a professora Rose, que não pôde estar aqui hoje, está numa atividade externa, e nós participamos, né, de uma capacitação em robótica, e depois fizemos uma visita ao CEMID, para trabalhar com sistemas em Arduino, né? Projetos em Arduino. E daí veio, então, a ideia, por que não? Um robô capivara, né? Uma capivara robô. Talvez pudesse chamar a atenção. Se nós fizéssemos esse robô desfilar ali pela beira-rio e nós pudéssemos chamar a atenção para a questão ali dos atropelamentos, né? dos animais. As crianças adoraram, com total apoio ali do CEMID, né? Então, nós fizemos ali, né, a questão do projeto ali do robô, do CEMID fez toda a questão ali nos auxiliou toda na questão da modificação para que ele pudesse funcionar por Bluetooth, porque ele era um robô independente a princípio, e o medo era, se ele é independente, ele pode, né, a capivara pode se afogar no rio, então o robô pode ir ali para o rio e então nós precisamos controlá-lo, né, não deixar isso acontecer. E então elas ficaram ali animadíssimas, concluiu-se, né? E o nosso passeio está marcado, então, para o dia 31. Esse desfile ali, ela não tem nome ainda. Nós estamos fazendo uma votação, né? Tem 4 nomes ali na cédula que elas estão ali agora escolhendo para nós podermos batizá-la. Então, ali, com a ajuda do CEMID, e o passeio está marcado, então, para o dia 31. Isso é o que o terceiro ano, junto com a Augusta Dutra, em parceria com os nonos, com os quartos, né, porque os projetos acabaram envolvendo ali toda a escola, gostaríamos de apresentar hoje. Gostaria, então, de passar a palavra para a professora Cristina, que ela tem mais um recado a nos trazer. Pode passar. Eu gostaria de convidar a todos para participar da Copa Magicubo, que está acontecendo durante essa semana lá na escola, e a final, com a premiação, vai ser na sexta-feira à tarde, às 13 horas, né? E como é a primeira Copa, nós gostaríamos da participação de todos. Quem puder ir, por favor. Então, eu estou trazendo aqui, por solicitação das crianças, o ofício pedindo, então, uma passarela ecológica para
as capivaras. E se for aceito, a gente vai ficar muito feliz. Ficaremos muito felizes, né? Com uma plaquinha lá para respeitar os animais. A professora Érica e a coordenadora Mariana vão colocar a capivara, porque foi uma iniciativa deles, né? E a robótica está fazendo toda a diferença também na vida deles. Muito obrigada. Ultrapassamos o tempo, mas a professora adora falar, tá? E fomos muito bem recebidos e muito obrigada. Coisa legal. Mas não é. Hã? Ela falou agora por último, Aham. Do corredor ecológico aí, né? Ó, tem o notebook da professora, né? Tá bom, né? Fácil. Você mostrou lá do cara, gente, ainda dá.
Vou lá. Eu tenho a Fabusca e tem uma outra coisa também. Eu estava de folga também, estava muito caro. Vamos fazer uma foto? Quer fazer uma foto com eles? Quer fazer uma foto? Vem. Eu sei. Não, é. Se a gente puder, só antes de fazer uma foto aqui, professoras. Fazer uma foto aqui. Vamos, aqui é. Tudo aqui, lá tudo aqui. Angela. Valeu.